Salmo 127, verso 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém? Vamos repetir isso? A minha versão é NVI. Eu creio que algumas são um pouco diferentes. 1, 2, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém. Que Ele está sentado. Nós vamos então refletir um pouco sobre esse assunto. Certo psicólogo, ele tinha 4 teorias a respeito de criação e educação de filhos antes dele ter filho. E o tempo passou e depois que ele teve 4 filhos, ele já não tinha mais nenhuma teoria sobre educação de filhos. Porque é algo amplo, é algo dificultoso, uma grande responsabilidade. Mas tem algumas coisas importantes que a palavra de Deus nos aponta sobre esse assunto que nós devemos considerar e levar muito a sério. Eu, é claro, vocês sabem, me conhecem que eu não sou a pessoa mais experiente nessa área. Meu filho tem 5 anos e meio, a minha filha vai fazer 4 anos. Então, e como psicólogo eu também não tenho muita experiência. Tenho algum conhecimento, certo conhecimento, mas é limitado. Então, talvez a área que eu mais tenha experiência seja ainda como filho. 30 anos sendo filho. Então, é claro que eu imagino e sei algumas necessidades que nós temos, que os pais venham nos suprir. E claro, como filho, e sendo agora pai, a gente vê reforçado isso, e nos estudos da psicologia e da palavra de Deus, a gente vê algumas verdades. É justamente sobre isso que eu gostaria de falar para os irmãos. Eu trouxe apenas um slide para a gente ver com a faixa etária de mais ou menos, é uma das divisões que se fazem. Psicólogos, antropólogos, cientistas, alguns médicos, eles fazem essas divisões. Ali, então, nós temos as principais divisões. Primeira infância, de 0 a 5 anos. Tem alguns que já dividem aí. Alguns colocam uma fase anterior, a fase da lactância, que vai de 0 a 2 anos, enquanto ainda é neném de peito. Mas a maioria aceita. Primeira infância, do 0 aos 5 anos. Segunda infância, dos 6 aos 10 anos. Pré-adolescência, dos 11 aos 13 anos, adolescência, dos 14 aos 18 anos, maioridade, dos 19 aos 29 anos e maturidade, dos 30 anos em diante. É mais ou menos isso que professores, psicólogos concordam. Varia de um para o outro, existe pelo menos mais de 10 teorias a respeito dessas divisões, e eu peguei as principais. É claro que alguns, depois da maturidade, ainda colocam 1 ou 2 fases, mas, no geral, são isso. Essas são as principais divisões e que vai se encaixar bem nessa questão quando nós falamos sobre paternidade e filiação. O que nós precisamos entender é que cada faixa etária tem as suas peculiaridades, as suas exigências, mas todas elas são extremamente positivas. Deus, ele planejou a vida para que fosse um processo, para que nós vivêssemos 1 ano por vez. Então, todas as faixas etárias são boas. Todas as faixas etárias têm os seus pontos positivos. E muitos pais, muitos de nós pais, já erramos quando a gente olha para o filho chegando na adolescência e diz: ai, como eu gostaria que voltasse a ser criança. Como eu gostaria que voltasse a ser um bebezinho de colo. Ou seja, você já está diferenciando. Agora não está tão bom. Bom era quando era bebezinho, lá tinha pontos positivos. Agora não tem. Não, toda faixa etária tem. Toda faixa etária tem os seus pontos positivos. O desafio é nós sabermos lidar com cada faixa etária e saber explorar esses pontos positivos de cada uma delas. Eu fiz questão de pontuar, e o tempo é muito corrido para um assunto tão amplo, mas pontuar as principais necessidades do ser humano. E aqui eu fiz questão de pegar coisas que abrangem todas essas faixas etárias. A primeira coisa que eu gostaria de falar é justamente sobre a necessidade emocional de todos os filhos.
Por que é preciso falar disso? E eu lembro, essa mensagem não é apenas para quem tem filhos, tá? Essa mensagem é para todos nós. Porque, como nós falamos, estamos em guerra contra o inimigo. E o principal alvo do diabo tem sido as famílias. Se você, jovem, está aqui e não tem filho, é bem provável que você um dia vai ter. Então é importante para você. Mas é muito importante também para você aplicar os conhecimentos na vida das pessoas que estão ao seu redor. No teu trabalho tem alguém que precisa dessas informações. Talvez na tua parentela, né? Talvez na tua vizinhança. Então, absorva isso, tá? O que você estará ouvindo. Filhos, em primeiro lugar, têm necessidades emocionais. Muitas vezes é feita uma confusão sobre isso. Muitas vezes os pais, eles têm uma confusão a respeito disso, porque pensam que as necessidades emocionais do filho acompanham as necessidades físicas, biológicas, né, ou da primeira, segunda infância e adolescência. E daí, às vezes, quando o filho atingiu a maioridade, né, ou passou ali, quem sabe, dos 18, 19 anos e assim por diante, muitos pais esquecem de nutrir as necessidades emocionais dos filhos. E isso é um grande erro, porque filho é filho para a vida toda. Filho é filho para a vida toda. Se você encontrar alguém aqui, já talvez esteja entrando na terceira idade, talvez tenha os seus pais vivos, você vai ver que essa pessoa gosta de estar junto com o pai dela, na maioria das vezes, com a mãe dela, né? E ali receber o seu carinho. Eu estou com 30 anos agora, né? Mas sou pai, mas eu gosto de receber carinho da minha mãe, do meu pai, o amor deles, valorização deles, reconhecimento deles. E as minhas necessidades emocionais são supridas. Eu vejo isso, né, pela a minha própria mãe, né, o relacionamento que ela tem com a minha avó, a necessidade de estar junto com a minha avó, de ser nutrida emocionalmente. E até hoje, né, o nosso avô não está mais, partiu, está com o Senhor. Mas já fazem mais de 10 anos e, de vez em quando, eu vejo a minha mãe se pegando, chorando ainda, lembrando, né, do pai. Ou seja, tem uma ligação muito forte, independente da idade dos filhos. E essa verdade precisa ficar bem clara para cada um de nós. Pai, não negligencie a necessidade emocional dos teus filhos, mesmo quando ele entra na adolescência, juventude e fase adulta. É importante estar sempre nutrindo a necessidade dos filhos. Quando eu falo em necessidade emocional, eu estou falando principalmente do tripé: amor, confiança e valorização. Amor, confiança e valorização. O amor, né, vocês sabem, é expresso em palavras, é expresso através de toque. Você vê, né, a própria paternidade divina usando isso, usando palavras para confirmar, né, o amor que ele tinha por Jesus. Você vai ver no batismo de Jesus uma voz soando para todos ouvir: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E claro, confirmando em Jesus o sentimento de confiança, porque depois Jesus ia aonde? Para a tentação. 40 dias de jejum, e Jesus foi tentado pelo diabo. E o diabo vai justamente pegar nisso, né? No se tu és filho de Deus, questionando a filiação divina de Jesus. Se tu és filho de Deus, mas como o Pai já tinha feito a parte dele através de palavras, né, nutriu as necessidades emocionais de Jesus, que também era 100% homem. O amor é expresso em atitudes, em presente, em tempo de qualidade e assim por diante. A confiança, ela é principalmente expressa através da aceitação e atenção, porque todos os filhos buscam a atenção dos pais. E aqui é claro, né, nós temos que ter um cuidado desde quando é bebezinho, porque existe a busca por uma atenção extrema e indevida. E muitos pais já erram ali no começo. Quando o bebezinho está chorando, às vezes não tem nada, mas já descobriu que quando ele chora, um adulto vem atender. A minha esposa, ela leu alguns livros e ela me ensinou muito sobre isso, né? Porque o pai, bobão aqui, o filho chorava, estava lá. O filho chorava, estava lá. Mas o filho estava bem alimentado, fraldinha limpa,
confortável, você via que não sentia dor, chegava perto, parava de chorar. Peraí, isso aí já é manha. E essa atenção excessiva, quando não equilibrada, ela pode fazer parte da vida inteira, na primeira infância, na segunda infância, na fase da adolescência, pré-adolescência, adolescência, maioridade e maturidade. Por isso, é muito importante ter atenção na criação, né, e dar realmente confiança, atenção, na medida certa. Porque os filhos, buscando essa atenção, vão buscar até controlar, né, controlar os pais. Enfim, a confiança ela vem através do laço de estreitamento. É justamente, meus irmãos, relacionamento. É tempo de qualidade. Essa confiança onde o pai passa tempo com o filho, o pai é um exemplo, o pai está junto, está presente, a mãe também, e cria então aquele vínculo de confiança. E a questão de valorização. Valorização, reconhecimento, encorajamento e assim por diante. São necessidades emocionais. Daí, se a gente separar mais ou menos nessa faixa etária, pode deixar ali, Rafael, o quadro da faixa etária, né? A gente vai ver que, na primeira infância, nós precisamos suprir algumas coisas na vida dos filhos, né? A coisa mais lógica é as necessidades físicas, é o cuidado com a criança. Mas, pastor, acho que não precisa falar disso, né? Todo mundo sabe que tem que cuidar bem dos filhos fisicamente, né? Quando estão nos primeiros anos, porque são totalmente dependentes. Sim, era para ser algo muito lógico. Mas se você pegar algumas notícias desse ano e pegar os resultados de ligação, né? Justamente sobre os cuidados com os menores, você vai ver que os maiores números de ligação para o conselho tutelar são justamente de negligência com menores incapazes, que extrapolou, assim, todos os recordes nesse ano, agora de 2014. Ou seja, tem bebê, tem criança de colo passando fome, passando as necessidades básicas. A principal forma de amor nessa faixa etária é estar junto, presente, alimentando, cuidando e assim por diante. Tem que encorajar o bebê a descobrir o novo mundo, tem que expressar amor em palavras e ter qualidade de tempo com o neném. Ou seja, você que vai ser mãe recente ou sabe de alguém que é mãe recente, é extremamente saudável para o bebê aquela dia de mãe e bebê. Aquele negócio de mãe e de pai, né, que fica bobo. Oh, nenenzinho do papai fala assim, faz manha. Isso para o neném é saudável. E tudo isso é importante, tudo isso é expressão de amor. Claro que também é importante valorizar o papel da criança na família. Já desde bebê, ele precisa saber que ele é um integrante da família, tem o seu lugar. Na segunda infância, né, a gente pode, dos 6 aos 10 anos, duplicar, né, isso que a gente falou, as necessidades emocionais de uma criança de 6 a 10 anos, mas a gente precisa complementar, enfatizando o serviço como prova de amor, ou seja, né, a criança já começa a perceber a mamãe na cozinha, a roupinha lavada e passadinha, e isso já precisa ser trazido à memória, mostrando como forma de amor. A questão do incentivo ao estudo, com muito amor e muita paciência, porque é nessa fase que a maioria das crianças passam pela alfabetização, e o que o pai e a mãe semeia agora na questão do estudo, lá na frente vai ter os resultados. Porque no nosso ativismo acontece muito isso. A criança está distraída com os brinquedos, não quer ficar ali, porque até agora estava no jardim. Ir para a escola era só brincadeira. Agora a coisa começa a ficar mais séria no ensino fundamental. Ela vai ter que aprender a ler. E muitas vezes precisa de complemento em casa. Pais e mães que não têm paciência, que não expressam o amor nessa paciência nos estudos, pode estar complicando e trazendo prejuízos intelectuais para o seu bebê ali na frente. Uma coisa importante também é já começar a respeitar a opinião do filhinho pequeno de 6 a 10 anos, quando chama, dá atenção, olhar no olho, falar com ele, né, buscando entender o que ele quer colocar, interesse pelos interesses da criança e assim por diante. E a questão de confiança, gerar confiança.
Porque um menino pequeno, ele vai querer fazer muitas coisas, né? E desde a maneira que você corrige, que você fala, que você instrui, vai estar influenciando a confiança daquele neném. É como um menino de 6 anos que chega diante do pai trazendo uma melancia, né? Diz, ó pai, uma melancia, como eu sou forte, como eu consigo carregar. O pai, ali ele já pode ter pelo menos 2 tipos de correção. Filho, não faz isso, você é muito fraco para estar carregando isso, não faz isso, me dá aqui. Ou seja, o menino estava buscando uma confiança, o pai foi lá e jogou um balde de água fria. Ou o pai pode dizer, nossa filho, realmente você está forte, deixa eu ver se isso aqui é pesado mesmo. Confiança, incentivou o filho. Então essas coisas, meus irmãos, são detalhes que expressam amor, a valorização, supre as necessidades emocionais nessa faixa etária. Na pré-adolescência, de 11 a 13 anos, é muito importante, quem é pai de pré-adolescente, saber que eles continuam gostando de carinho, de palavras de amor, mas muitas vezes, principalmente por causa de amigos e na frente dos amigos, eles vão, né, fazer, pai, não me beija, mãe, não me beija, sai para lá, né, eu não sou mais criança. Eles continuam gostando e precisando disso. Mas é claro, agora eles estão buscando também a independência, querem entrar num grupo. Então eles vão meio que fazer esse joguinho com os pais. Mas não esqueça, pai, filho, não importa a idade, mesmo na adolescência, gosta e precisa de carinho. Uma outra questão importante, né, nessa faixa etária é incentivar o adolescente, o pré-adolescente, na aceitação do corpo, porque é a fase que está acontecendo as principais mudanças biológicas. No menino, na menina, né, começa a vir espinha, e aí começa também, principalmente na escola, né, a vir os rótulos que pode gerar traumas para a vida toda. Isso já começa, quem sabe, até um pouco antes, né? No ensino fundamental. Hoje, né, a gente já vê algumas crianças antes já recebendo os rótulos. Mas a mudança corporal que se passa na pré-adolescência e na adolescência, ela é extremamente influente na aceitação do próprio corpo e na autoestima que aquela pessoa vai ter. Então, é muito importante o pai e a mãe nutrir as emoções fazendo um contraponto com os rótulos, com as chacotas, com as piadas que fazem com os filhos. E está ciente disso. Incentiva a aceitação biológica dos filhos. Uma outra coisa, né, justamente entender a valorização dos amigos dessa pessoa. Porque nessa faixa etária, na pré-adolescência, ele vai querer participar de um grupo. E o Senhor planejou tudo isso. A desvinculação da família, em partes, é claro, justamente para ele se tornando um adulto, né? Mas nesse período é meio complicado, porque ele vai buscar fazer parte de alguns grupos. Você vai ver o teu filho, para fazer parte desses grupos, agindo de uma maneira diferente. O adolescente nunca tinha ouvido uma música de rock. Daí, de repente, ele chega lá com uma camisa preta, escutando um monte de música. Ué, o que aconteceu? Ele está tentando se encaixar em algum grupo. Ele está precisando, né, se encaixar num grupo, está buscando a sua independência. Os pais precisam estar muito cientes disso. E na questão das amizades, porque ele vai estar buscando uma confiança com os amigos, e amigos se torna muito importante para ele. Então tem que ter todo um cuidado nessa faixa etária. A adolescência é muito parecida ali com a pré-adolescência. Talvez o que a gente precisa diferenciar, ou intensificar é o cuidado com as paixões, né, com as paixões do adolescente. Adolescente, né, e pré-adolescente se apaixonam muito fácil. Claro que é na adolescência que ele vai querer colocar na prática aqueles sentimentos dele. São muito, né, alteram muito os sentimentos. Os pais precisam estar atentos para suprir, na medida, aquilo que é incumbido aos pais dos adolescentes, suprir a necessidade emocionais deles e ficar atento, porque é uma fase que ele vai estar de olho em menino e menina, se preparando para o namoro. Alguns, né, até buscam o namoro. Depois eu vou falar mais disso na questão da orientação. Enfim, é preciso, nessa fase também da adolescência, passar confiança para os filhos sobre as suas habilidades profissionais. O pai e a mãe que vive com o filho tem que estar atento sobre isso, né?
qual é o talento dele, quais as habilidades que ele tem, qual área ele tem mais afinidade, para começar depois a orientar ele a fazer as escolhas certas, mas já incentivar e nutrir o sentimento de confiança nele. Uma outra coisa extremamente importante é justamente o respeitar a opinião do adolescente. Porque o adolescente, né, ele está naquela fase de leitura de mundo. Pré-adolescência e adolescência é comparação da vida dele com a vida das outras pessoas, com a vida dos amigos, com o pai e a mãe do amigo, está comparando com o mundo. E ele vai começar a formar a opinião dele. E quando a opinião dele não é valorizada, reconhecida em casa, ele está não sendo nutrido emocionalmente do jeito que deveria. Enfim, depois a maioridade. Maioridade é muito preciso palavras de incentivo, principalmente na questão do estudo, né, que agora vai entrar na universidade, e na questão da profissão. É muito importante entender e reconhecer as escolhas que ele está fazendo e valorizar essas escolhas. Não apenas criticar, porque tem pais que às vezes só criticam as escolhas que os filhos fazem nessa faixa etária. Isso vai gerar um adulto emocionalmente prejudicado, que não tem confiança nele, no potencial dele. E isso pode prejudicar até mesmo na sua profissão. Nessa fase da maioridade, ele também está precisando de apoio na construção da sua família, porque agora ele provavelmente já vai entrar num casamento e vai construir a sua família, e precisa muito disso. Às vezes, até ajuda financeira, ela influencia na necessidade emocional. Porque alguém que está começando a sua família, está casando, tudo envolve muito dinheiro. Quem está nessa fase, dos 19 aos 29 anos, um pai que guarda um dinheiro e ajuda o filho nesse momento, ele está também, através desse ato, expressando amor. Não é questão de compensar com o financeiro as necessidades emocionais, mas o filho vai entender aquilo também como uma expressão de amor, e é muito importante. E depois, na maturidade, né, acima dos 30 anos, é importante lembrar que a pessoa continua precisando e gostando de carinho. 30, 40, 50 anos. Eu vejo, né, muitas vezes, homens de cabelo branco que ainda têm seus pais e suas mães. Né? Chega lá na casa do pai, da mãe, agora já um homem formado, maduro, conhece a experiência do pai, começa a valorizar muito mais isso, mas ainda quer estar junto, ainda quer demonstrar carinho, e tudo isso, então, é muito importante. Nós precisamos entender, meus irmãos, que todos os filhos em todas as faixas etárias têm necessidades emocionais, e que, quando essas necessidades emocionais não são supridas, vai ter alguma consequência. Geralmente, as principais duas são: ou vai se manifestar em raiva, vingança, rebeldia, tá? E aí a gente começa a entender muitas vezes os adolescentes, porque acontece frequentemente isso, os pais confundirem que necessidade emocional se dá até quando o adolescente tem as necessidades físicas. E daí o filho se torna adolescente, não, já sabe se virar, e daí para de beijar, para de valorizar, para de estar junto, para de mostrar confiança. O garoto, a garota, ele vai fazer alguma coisa para chamar atenção. Ele precisa chamar alguma atenção, né, para suprir a sua necessidade emocional. E isso, em muitos casos, justifica a rebeldia de muitos filhos adolescentes. E presta atenção, não é só filho adolescente. Muitas vezes a criança já está rebelde, presta atenção nas necessidades emocionais dela. Muitas vezes você vai ver isso até em adultos. Até em adultos. Adultos, já às vezes casados, né, tem aquele almoço em família, né, com todos os adultos já, todos os filhos casados, mas vocês veem muitas vezes eles agindo como menino, fazendo rebeldias, né, para chamar atenção, necessidade emocional não suprida. Em muitos casos, quando não se encaixa nessa categoria e se manifesta dessa maneira a necessidade emocional, ela vai se manifestar na busca por uma outra fonte emocional. Certa vez eu atendi uma jovem, no ano passado aqui, não recebeu as necessidades emocionais dentro de casa, principalmente do pai.
que o pai nunca tinha falado que amava ela não se lembrava, pelo menos, nunca se lembrava de um beijo, de um carinho, de um presente que tinha ganhado do pai. Enfim, a tentativa de suprir essa necessidade a fez buscar uma outra fonte. Então ela casou muito cedo, com 16 anos. E daí nem fez um levantamento da furada que ela estava entrando, porque casou com um camarada que também não valia nada, e acabou depois se divorciando. Mas a tentativa, casou, se jogou nos braços do primeiro que apareceu, por quê? Tentativa de suprir a sua necessidade emocional. E isso é uma consequência que acontece também muito. Então, pais, lembre-se disso, filhos necessitam de carinho, amor, confiança, valorização, supra as necessidades emocionais dos seus filhos. E isso independente da idade. Uma outra coisa muito importante, filhos necessitam de orientação. Provérbios 22:6 diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Todos conhecemos esse versículo, e ele é uma grande verdade. Os filhos necessitam de orientação. O texto aqui fala de menino, no texto original é quase que um pré-adolescente. Mas filhos necessitam de orientação a vida toda. Claro que quanto menor, mais orientação. Mas até quando adulto, ele precisa também de orientação dos seus pais. Pitágoras, ele dizia assim: educai as crianças, e então não será necessário punir os adultos. Ensinai as crianças. E nós precisamos entender que essa é uma responsabilidade do pai e da mãe. Com exceções quando fica um órfão, perde pai, perde mãe, daí um tio tem que educar, um avô tem que educar, e que Deus dê sabedoria para fazer isso, porque é diferente. Um pai educar uma criança, uma mãe educar uma criança, e uma outra pessoa educar uma criança. Avós, eu falo aqui, eu tenho filhos, e está aqui meu sogro, minha sogra, a bisa está aqui. Avós, eles estão numa outra fase, é uma outra realidade, uma outra compreensão da criança. A responsabilidade de educar é dos pais. E isso foi uma instrução de Deus para todos nós. Desde o início da formação de Israel, quando ele estava saindo do Egito, Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, homens para direcionar o povo, e Deus fez questão de colocar leis muito claras, sobre detalhes, sobre a criação de filhos. Você vai encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 6 em diante diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva até nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Ou seja, a instrução de Deus era: pai e mãe, ensina os teus filhos em todo o tempo. Seja vocês andando no caminho, seja sentado na mesa em casa, quando eles passarem pela porta, que lá estejam os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Faz mais, amarra no braço e na testa essas instruções. Os judeus mais ortodoxos, até hoje, você vê eles com os quadradinhos aqui na testa, onde eles guardam essas instruções. Eles levaram ao pé da letra. Mas o princípio por trás disso, o Senhor está deixando bem claro: pai e mãe, responsabilidade de educar o seu filho é sua. Para os nossos dias, nós precisamos ter isso bem claro, que escola, meus irmãos, é um complemento, e principalmente o que a escola vai oferecer é o conhecimento. Mas a educação, os princípios de valores, quem dá são os pais. Tudo começa em casa. Não é escola, e uma coisa importante também: não é igreja. Não é igreja. Não é a igreja que vai ensinar a respeito de Deus para os seus filhos. A igreja é um complemento. Nós temos cultinho para as crianças em quase todas as nossas reuniões. Mas, meu irmão, comparado ao tempo que ele está fora daqui, não é nada. Se você achar que o seu filho vai ser um cristão verdadeiro,
pelo que ele recebe aqui, não é querer te desanimar, mas a probabilidade disso acontecer é muito pouca. Muito pouca. As pessoas, elas vão se tornar principalmente aquilo que elas mais recebem, as maiores influências que ela tem. Uma criança fica o quê? 1, 2 horas por semana aqui na igreja, e 30, 40 horas por semana na frente da televisão, 20, 30 horas com os amigos, e mais um tempo lá na casa com os pais. A responsabilidade de estar acompanhando, instruindo, orientando é dos pais. É dos pais. Isso é para toda a faixa etária. E eu lembro que as tuas instruções sejam baseadas nos ensinos bíblicos. Eu vou falar alguma coisa sobre isso. Na Bíblia nós temos uma série de exemplos, tanto positivos quanto negativos, sobre instrução. Se você pegar o caso, por exemplo, um caso extremamente negativo, do rei Acasias, está lá em 2 Crônicas, capítulo 22, a Bíblia diz assim: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, mas reinou apenas 1 ano em Jerusalém. A sua mãe se chamava Atália e era neta de Onri. Ele viveu e governou nos moldes da dinastia de Acabe. Olha só, a sua mãe lhe dava os piores conselhos possíveis, e ele agiu mal diante do Senhor. Uma mãe que acabou com o filho pelas instruções negativas. A história do rei Acasias está lá na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 22. Quando nós tentamos colocar algumas coisas nessas faixas etárias, e suprir as necessidades de orientação que os nossos filhos têm, a gente precisa entender que desde a primeira infância nós precisamos instruir a respeito de Deus aos nossos filhos. Desde a primeira infância. Ou seja, existem muitas pesquisas científicas que mostram que desde quando o bebê está no útero, ele já está receptivo aos estímulos que vêm de fora. Então, música, barulhos, palavreados, tudo isso já vai influenciando o bebê. Nós vemos na Bíblia como foi lindo a compreensão de Maria e José a respeito disso. Jesus nasceu, a primeira coisa que eles vão apresentar Jesus. Apresentam Jesus, o Jesus pequenininho ainda, e Simeão consagra a Deus. Isso aqui é lindo, meus irmãos. E eu faço questão de lembrar a cada um dos irmãos que esse momento de trazer um bebê aqui para ser apresentado não é um ritual sem significado nenhum. É dar legalidade para o Senhor agir na vida daquela criança. É entregar aquela criança ao Senhor. Então, é muito importante a consagração. Nós, na verdade, deveríamos celebrar de uma maneira muito mais intensa esse momento. Deveria ter uma festança na consagração do bebê ao Senhor. Porque ali já começa as orientações e instrução. Porque depois o neném vai olhar a fotinha. O que eu estou fazendo aqui, papai? Você, filho, foi consagrado ao Senhor. Quando você era bebezinho ainda. Nós entregamos você nos cuidados do Senhor. Orientação que vai vindo já desde pequenininho. É claro que nessa fase vai ensinar a fazer as coisas básicas, orientar sobre isso. É importante, pais, pai e mãe, acompanhar os filhos na creche. O que eles estão recebendo na creche? Desde os anos 50 para cá, existe mais de 1000 estudos que provam que a primeira infância ela é uma das bases sobre os princípios e valores que a criança vai levar para toda a vida. E você precisa estar atento ao que o teu filho recebe na creche para orientar pelo caminho certo. Pai e mãe, não pense que tudo que ele recebe na creche é igualzinho o jeito que você ensina, o jeito que você deseja educar e criar seu filho. Presta atenção. Mesmo sendo bebezinho, mesmo tendo 2, 3 anos, 4, com 3, 4 anos, 5 anos, já fala tudo. Esteja atento, pergunta sempre, acompanha de perto o que a criança está recebendo lá. Uma outra coisa extremamente importante, cuida o que essa criança na primeira e segunda infância vai estar assistindo na televisão. E você precisa começar a orientar o seu filho a respeito disso. Na segunda infância, continue também instruindo sobre Deus. Esteja atento a tudo que ele recebe, todos os estímulos. É uma fase, e hoje, é uma fase que as crianças passam muito tempo na frente da televisão. Muito tempo. Eu lembro, os pais muito ativos, sempre estão ocupados. Solução, bota a televisão para manter eles quietinhos ali na sala, na frente dela.
Mas é um perigo, porque a maioria dos canais é lixo. Poucos canais têm conteúdo bom e adequado para aquela faixa etária. Se você negligencia hoje, você vai chorar amanhã. Acompanha e orienta. Orienta, filho. Você está vendo o que esse personagem falou? Isso não é legal. Esses dias nós estávamos lá em casa e eu fui para a sala, porque na televisão começou um palavreado assim de xingamento. Idiota e tal, otário. Fui lá ver. Um canal infantil. Um canal que se diz infantil. Mas com palavreados assim. Nós temos que estar atento e orientando os filhos antes dos 10 anos a respeito disso. Uma outra questão hoje, já falamos, quando falamos da família na era digital, o acesso à internet. Precisa ter um cuidado extremo, porque a criança pede o celular, e lá em casa é assim, pai, empresta o celular para mim jogar. Ok. Daqui a pouco ele pode estar entrando em coisas que não é para entrar. Porque baixa um aplicativo de joguinho inocente, mas vem do lado um monte de propaganda para outros aplicativos. E vai clicando num, vai aparecendo a opção para baixar outro, e assim por diante. Tem que estar atento e sempre orientando as crianças. E nessa primeira e segunda infância, meus irmãos, valores. O que é certo e o que é errado. Precisa ser falado, esclarecido, e busca maneiras didáticas de ensinar isso aos seus filhos. Que mentir é errado porque é errado, roubar é errado porque é errado, fazer isso é certo porque é certo. É preciso esclarecer aos filhos, porque isso ele não vai aprender na televisão, não vai aprender na creche nem na escola. É tua responsabilidade, pai e mãe. Na pré-adolescência e na adolescência, nós precisamos, e eu vou enfatizar isso, continuar orientando, instruindo a respeito de Deus. Dá um exemplo, e eu acho fantástico, o cuidado de Maria e José com Jesus. 12 anos, idade que se passava da fase da infância para a fase adulta. Estava lá José e Maria levando ao pé da letra a instrução que o povo judeu recebeu. 12 anos, Jesus é levado para o templo. E lá, então, era feita a sua transição, ou seja, foi no templo, era já visto como um jovem adulto quase. Naquela época não tinha essa questão da adolescência, pré-adolescência, como nós temos hoje bem definida. Mas os pais estavam acompanhando também a vida espiritual de Jesus, do Filho, nessa idade. Nós precisamos também, meus irmãos, levar isso muito a sério, muito a sério. Porque nessa fase, como eu falei, pré-adolescência e adolescência, comparação com o mundo. Opa! Meu amigo, ele disse que não acredita em Deus. Como é que é essa história? Tá, mas quem criou o mundo então? Não, foi a evolução e tal. Você, pai, está fazendo um contraponto? Lá na escola ele está recebendo informação de que o mundo surgiu com o Big Bang, e que o ser humano foi um processo evolutivo. E aí? Você está ensinando, orientando, desmistificando as influências negativas que o teu filho está recebendo nessa idade? É preciso orientar também na adolescência. Orienta a respeito das mudanças sexuais e dos desejos sexuais do seu filho adolescente. E aqui a gente bota no assunto que ainda é tabu dentro da igreja. Falar de sexualidade com os filhos é extremamente necessário. Certo dia, alguém perguntou para mim, pastor, quando que eu devo começar a falar sobre sexualidade com seu filho? Falei, antes dos 10 anos, e é claro, isso aqui é uma opinião minha, antes dos 10 anos, fique atento no que ele fala e nas dúvidas dele. Se ele perguntar, explica, tentando de uma maneira mais coerente possível. Mas a partir dos 10 anos, você tem que sentar e começar a orientar devagarzinho a respeito de sexualidade. Porque se ele não aprender contigo, ele vai aprender na televisão, na internet e com os amigos. Pai, fala sobre masturbação. Mãe, fala sobre pornografia, o mal que faz. Porque tem uma geração de crianças já viciada em pornografia. Nos 6 anos que eu trabalhei com adolescentes aqui, não foi 1, 2, 3, 4. Não, foram dezenas de casos de menino de 11, 12 anos viciado em pornografia. Atendi menino de 10 anos aqui, confessando que já era viciado em pornografia. Todo dia acessava pornografia no celular. E os pais, alienados, achando que o filho nem sabia ainda como é que fazia sexo. Achando que era a cegonha que trazia o neném. Irmãos, tem que falar sobre isso, orientar.
é nosso papel orientar também sobre sexualidade com os filhos, pré-adolescência e adolescência. Assuntos importantes como amizades. Tu ensinou seu filho, na segunda infância, na pré-adolescência e na adolescência, a escolher bons amigos? Lá na frente, se você não ensinou, vai chorar lágrimas amargas. Porque eles vão querer amizades. Não tem como querer isolar os seus filhos, né, numa redoma de vidro e, não, é meu filho e está aqui. A adolescência ele vai precisar, e é saudável para ele ter relacionamento com outras pessoas, mas ensina ele a escolher bons amigos. O que é bom amigo, filho? Eu, quando eu trabalhava com os adolescentes, falava para os líderes ensinarem a respeito disso para os seus adolescentes. Porque eles acham que o bom amigo é aquele que dá tapinha nas costas e diz, cara, você é muito descolado, vamos beber uma cervejinha. E aí, entra numa vida desgraçada de vício no álcool. Por quê? Porque um adolescente começou. Pornografia, meus irmãos, pornografia, né, eu lembro da minha pré-adolescência. Com 11 anos, um amigo da igreja me convidou para nós sair na hora do culto e ir para trás, na rua de trás, porque lá estava a galera vendo revista pornográfica. Um deles tinha levado na mochila algumas revistas pornográficas, né, e convidou, e lá estava. Eu fugi daquilo porque tinha do outro lado alguém sempre me orientando e buzinando ali. Ó, isso é errado. E é errado por causa disso. Droga, eu, né, graças a Deus, tive já um contato muito tardio com pessoas que usavam droga. Quando, ali em Lages, aos 14 anos, eu fui estudar à noite. Primeira vez que me ofereceram diretamente um baseado para me fumar. Mas eu sabia o que era certo e o que era errado, porque sempre vim recebendo instrução. Agora, tem pai, tem mãe que não fala, que primeiro espera acontecer alguma coisa com o filho para depois repreender. Instrui, pai, instrui, mãe, orienta sobre esses assuntos. Aqui, meus irmãos, é semanalmente, o pastor Ferreira também sabe, semanalmente o pai desesperado não sabe mais o que fazer com os filhos por causa das drogas. Bebida e assim por diante, cigarro, é preciso orientar. E eu tenho um relatório assim, de algumas conversas de bêbados que eu tive, justamente para orientar os adolescentes. Eu gosto de conversar com bêbado ou com pessoas que tiveram problemas com droga. E por quê? Porque na conversa com eles se evidencia uma coisa, adolescência e pré-adolescência. Primeiro contato da maioria, é assim, 90%, pré-adolescência e adolescência. Curiosidade, quer estar fazendo parte do grupo, para entrar no grupo, fuma um cigarrinho, baseadinho, cervejinha. Depois está ali, um adulto jogado na sarjeta. Por quê? Começou lá. Então, é preciso orientar a respeito disso. Quando chega na maioridade, pai e mãe, a partir dali dos 19 anos, continue olhando a questão da espiritualidade, incentivando, orientando, incentivando experiência com Deus. Mas, algumas coisas mais dessa idade, escolha para o casamento, escolha da profissão. Senta com seu filho e orienta ele a respeito desses assuntos. Qual partido bom, partido ruim de menino, de menina, faculdade boa, faculdade mais ou menos, o que ele quer. Senta, orienta sobre a constituição de uma família e assim por diante. E até na fase da maturidade, depois dos 30 anos, pai e mãe devem orientar sobre a vida dos filhos. Quantos homens e mulheres entram agora na vida adulta, maioridade, estão agora criando a sua família, filhos pequenos, mas se perde espiritualmente. Por quê? Muitas vezes porque não tem um pai e uma mãe em cima dizendo, filho, por que tu não está trazendo meus netos para a igreja? Filho, como é que está o teu culto doméstico lá? Esteja orientando. É a primeira vez que ele está ali na fase adulta com filhos pequenos, é preciso orientação. A mesma coisa sobre a maneira que ele está criando seus filhos, educação dos filhos e assim por diante. Enfim, a gente precisa estar atento sobre isso. Alguns problemas têm acontecido na nossa sociedade, por falta de orientação. Nós hoje temos visto, né, o que nós chamamos de a adultização das crianças. Crianças se comportando como se fossem adultos. Você vai ver isso, né? Meninas se vestindo já como mulher, salto alto, maquiagem, menina de 8 anos. No Rio de Janeiro, esse ano, teve um problema numa das lojas de departamento, porque estava vendendo sutiã para meninas de 6 anos, e ainda com enchimento. Ou seja, querer adultizar as crianças. Crianças, e você vê isso muito no Facebook,
meninos de 6, 7, 8 anos dançando música funk com letra baixíssima sobre sexo, sexo ainda distorcido, os programas de TV que as crianças têm assistido como se fosse adulta, menina de 8 anos assistindo Malhação. Coisas desse tipo nós temos visto. O palavreado, xingamento, menino pequeno xingando como se fosse gente grande, criança querendo fumar, querendo agir que nem adulto. Isso é um grande perigo. Vai trazer transtorno emocional, ou seja, estresse, depressão, síndrome do pânico e outras coisas, insegurança e, principalmente, um amadurecimento psíquico doentio. É perigoso. E nós vivemos também o oposto disso. A infantilização de marmanjão. Síndrome de Peter Pan. Marmanjo em casa que age como se fosse criança. Homens de 25, mulheres de 30 anos em casa que gostam ainda de se vestir como menina, como menino. Isso acontece mais com os homens hoje, infelizmente. Né? Marmanjão se comportando como menino. Saiu agora algumas reportagens, muitas pesquisas em cima da geração nem. O que é geração nem? Uma geração que nem trabalha, uma geração que nem estuda. Fica em casa o dia inteiro na frente do videogame. Geração nem. E, irmãos, não estou falando de 1, 2, 3 casos. Isso é milhões. Isso é milhões de marmanjão dentro de casa, sofrendo, né, o que alguns psicólogos chamam da síndrome de Peter Pan. Querer agir como criança. Ou seja, desfrutar dos direitos da criança, mas sem os deveres dos adultos. Né? Eles gostam assim, de, quando tem uma baladinha, que é coisa para adulto, vão. Mas os deveres de adulto não querem. Trabalhar, estudar, cuidar da casa, não. É só a curtição à vida. Perigo também. Filhos precisam de orientação, que nós pais venhamos ter sabedoria para fazer isso. Eu vou correr aqui nos outros pontos. Filhos, eles necessitam, além de suprir as necessidades emocionais, além de orientação, os filhos, eles necessitam de limites. Provérbios 29, 15. A criança entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe. Pais, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, é preciso ter regras bem claras e firmeza no cumprimento dessas regras. Não deixe a criança fazer tudo. Infelizmente, tem alguns conceitos errados na nossa modernidade, na pós-modernidade. Alguns psicólogos, né, eu questiono, dizem que não, deixa a criança fazer tudo porque isso ela vai se descobrindo. Ao fazer tudo, ela está ali estimulando e conhecendo o mundo e dadadá e bababá, besteira. Filhos precisam de limites. Limites é saudável. É claro que não podemos confundir com o limite rígido, que não pode nada. Aqueles pais coronel que proíbe tudo. Isso também não, porque à medida que o filho vai crescendo, é preciso soltar a corda, para que lá, quando ele tiver com 30 anos, você não esteja com um bebê em casa totalmente dependente. Mas filhos precisam de limites. Na vida, os filhos precisam de limite. Então, não dê tudo o que eles precisam, né, durante a vida, equilibra, dê responsabilidade para eles, mostre que eles precisam conquistar isso, até mesmo, eu falo isso até mesmo para aqueles que já têm filhos adultos. Conheço a história de um pai, quando o filho casou, colocou limite e deu tudo para os filhos. Precisava mobiliar toda a casa do filho que casou agora, vão mobiliar tal. Ou seja, aquele casal, ele não amadureceu na gestão do lar. Não sabiam como administrar a casa. O casamento logo foi prejudicado pela questão financeira, porque tudo que eu precisava o pai dá. Então, até mesmo quando os filhos casam, tem que ter limite. A quarta coisa, filhos necessitam de correção. Provérbios 13:12 diz, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ama o teu filho? Sim ou não? Sim? Então, corrige, repreenda. Quando ele errar, corrige o seu filho. Provérbios 29:17, disciplina o seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. É engraçado que a palavra disciplinar, ela vem do mesmo radical de discipular. Às vezes a palavra disciplina não é muito agradável, discipular mais agradável, né? Se tornar um discípulo, ou seja, ensinar ali.
é a mesma coisa. Disciplina e discipular. Nós, pais, temos essa responsabilidade de disciplinar os nossos filhos. E daí, hoje, nós vivemos, né, num grande questionamento dentro da igreja. E aí, pastor? E a disciplina física? E as punições físicas, pastor? Por quê? Olha só, a Bíblia está recheada de instrução para pegar a vara e dar no filho. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 22 e 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 29 e 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e envergonha a mãe. E aí, pastor, como é que nós vamos obedecer a Bíblia com a lei da palmada hoje? Lei da palmada, claro, é um termo midiático. A mídia usou esse termo, né? O nome da lei é justamente Lei Menino Bernardo. Essa lei, ela foi proposta em 2003, muitos anos atrás, e foi aprovada em maio desse ano, 2014. Está aprovada. Essa lei, né, o que ela diz? Ela pune, né, o pai ou a mãe, ou aquele que usar de violência física, né? Na verdade, o termo que eles colocam lá é castigo físico, né? Castigo físico. A criança, né, então, está cometendo um delito. É castigo físico ou tratamentos cruéis. Enfim, só que daí, o grande problema dessa lei é justamente, e o que tem gerado polêmica, é sobre esse castigo físico. Porque a lei é muito boa para, né, punir aqueles que espancam. Infelizmente, né, tem muitos filhos que são espancados pelos pais. Cansei de ouvir histórias, né, e muitos amigos meus, principalmente de geração mais velha, diziam, não, já quebraram vassoura nas minhas costas, né, meu pai pegava a cadeira e jogava na gente, né, meu pai pegava a mangueira e só dava, enfim. Né, tem espancamento e tem o castigo físico, a palmada, o que eu vejo como benéfico. Então, eu vejo como grande problema dessa lei é justamente não distinguir uma coisa da outra. Há uma diferença muito grande entre espancamento e entre uma boa chinelada. Tá? Então, meus irmãos, né, a minha opinião a respeito disso é que uma punição é sempre necessária, seja tirando alguma coisa que a criança gosta, seja colocando de castigo por um tempo no lugar, ou seja, precisa levar a criança a assimilar que o que ela fez era errado, e ela precisa sentir o peso do erro dela. Só que tem criança que pode ficar 3 horas ali que não vai sentir o peso do erro dela, não vai assimilar a atitude que ela fez como algo errado. Tem criança que você pode tirar todos os brinquedos, ela não está nem aí, ela vai brincar com chinelo, né? E não vai sentir o peso então, da culpa, do erro dela. Daí, nesses casos, que eu acho que são exceções, uma chinelada faz bem, porque a dor física vai fazer ela assimilar que o que ela fez é errado. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Cada um tem a sua. Mas, enfim, Provérbios 23, 13 e 14 diz, não tenha medo de corrigir os filhos. Uma palmada não mata ninguém. Na verdade, uma boa palmada pode livrá-los de coisa muito pior e até da morte. Essa é na versão, a mensagem, Provérbios 23 e 13. E eu lembro que o escritor de Hebreus, ele diz, Hebreus 12, 7, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim tristeza. Só que mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, pai, disciplina o seu filho. As crianças têm necessidade de punição. E eu lembro, corrija os seus filhos até mesmo quando forem adultos. Porque eu estou vendo muito filho adulto tomando decisão errada e os pais não estão corrigindo. Claro que você não vai mais bater, né? Eu acho que ali, depois da pré-adolescência, não funciona mais bater. Alguns defendem que sim, eu acho que não. Tá? Mas tem filhos adultos hoje errando e os pais não corrigem. Filho adulto querendo adulterar o casamento dele e os pais não falam nada, não corrigem os filhos. Filho adulto caindo no vício da bebida e deixando a sua família à mercê, os pais não falam nada. Pai é para a vida toda.
Pai é para a vida toda. E mesmo que seu filho já tenha 50 anos, está fazendo coisa errada, vai lá e corrija ele. Corrija ele e fala do caminho certo. Enfim, o tempo voou. Para finalizar. Filhos necessitam de exemplo. Isso também para a vida toda. Queira ou não, pai e mãe, eles estão de olho em você. E o Senhor vai cobrar isso de nós. Poderia ler alguns versículos aqui para os pais, mas não tem tempo. Agora, nós precisamos ter cuidado com a maneira que nós agimos, porque não adianta falar, não adianta orientar e agir de uma maneira errada, agir de uma maneira diferente do que você falou. Esse negócio de faço o que eu digo e não o que eu faço, não funciona. Os filhos estão de olho em você. E eu lembro, para a vida toda, porque tem muita gente esperando os filhos ficarem adolescentes para seguir cair no mundo de pecado. O filho vai estar de olho até quando ele for adulto em você, pai. E o teu comportamento vai ter uma influência na vida dele. Desde criança até quando ele for grande. Certo dia, até já falei para os irmãos, né, meus filhos, eles imitam a gente. Pego de vez em quando a Eixla, mexendo nas coisas da minha esposa, querendo ser igual a ela, né, colocando roupa de mulher, sapato, enfim. O meu filho, esses dias, né, eu deixei o sapato no chão, em vez de colocar no lugar certo de sapato, ele foi lá e deixou no chão também. Ele disse, eu quero ser igual ao papai. Ele sempre colocava no lugar certo, mas porque viu o meu exemplo, nesse caso errado, quis imitar. Os filhos estão de olho na gente. Os adolescentes vão falar, pai, do jeito que você fala, mãe, do jeito que você fala. Eles vão tratar as namoradas e as esposas praticamente do jeito que você trata o teu cônjuge, o teu marido e assim por diante. Então, os filhos, eles estão de olho. E nisso aqui, deixa eu só falar duas coisas importantes aqui, antes de nós finalizarmos. Primeiro, pai, o filho está de olho em você, então não queira ser um super-herói, que não passa por dificuldade. Nós vivemos hoje, pais querendo mostrar para os filhos que são super-heróis, que eles não passam por crise. Consequentemente, o filho não vai saber lidar com a crise se ele não viu o pai lidando com a crise. E muitos filhos, quando se veem no momento de dificuldade, de crise, eles se sentem inferiores, porque nunca viram o pai passar por crise. A mesma coisa é o erro. Pai, quando você errar, não omita o erro. Fala que errou. Muitas vezes você pode ter errado com seu filho, porque não é perfeito. Chega para ele e fala, filho, olha aqui, eu sei que você está olhando o papai errou nisso. Eu estou aqui pedindo perdão. É muito melhor do que você fingir que não aconteceu nada. Ou fingir que é um pai perfeito, uma mãe perfeita, como tem muitos querendo fazer hoje. E daí o filho, primeira vez que ele errar, primeira vez que ele fazer alguma coisa errada, ele vai já se sentir inferiorizado. Então, cuidado com isso. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para nós finalizarmos? Eu finalizo lembrando, meus irmãos, que não existe ninguém perfeito, não existe pai perfeito, mas todos nós temos a possibilidade de melhorar. Olha para a sua vida de filho e tenta ser melhor do que os seus pais. Você sabe onde o seu pai errou contigo, o que foi negligenciado. Corrija isso e seja um filho mais abençoado. Meus irmãos, Timóteo ele recebeu uma instrução um pouco dura do apóstolo Paulo, mas que serve para nós. Paulo ele diz, aquele que negligencia o cuidado com a sua casa é pior do que os ímpios e negou a fé. Aquele que negligencia o cuidado com os da sua casa é pior do que os ímpios, que não conhecem a verdade e negou a sua fé. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo de pai. E lembre-se, o melhor exemplo para nós seguirmos é Deus. Ele é o padrão. Siga o exemplo de Deus. Leia a parábola do filho pródigo que você vai ver o comportamento de um pai amoroso, atencioso, que sabe cuidar dos filhos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de reflexão, pela tua palavra, um assunto tão importante que é a criação dos filhos, Senhor. E nós precisamos da tua graça.
Nós precisamos, Senhor, das Tuas misericórdias, da Tua sabedoria. Esteja, Senhor, dando sabedoria para cada um de nós na criação dos nossos filhos. Nos capacita, Senhor. Nos encha de amor. Nos encha, Senhor, de força, de entendimento, para fazermos o nosso melhor. Tu sabes, Senhor, o amor que cada pai tem pelos seus filhos, mas que nós venhamos saber expressar esse amor da maneira correta. Nós venhamos saber instruir os filhos no caminho certo, Senhor. Nós venhamos saber colocar limites e corrigir quando precisar. E que nós venhamos ser exemplo para aqueles que estão de olho em nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Converta os nossos corações conforme o Teu coração. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.